Oi, essa é uma gravação para gente estudar cônicas, na verdade um tipo de cônica, né? Eu vou listar as 4 cônicas que a gente estuda aqui no ensino médio e aqui a gente vai estudar aqui nessa videoaula é a cônica chamada elipse. Então a gente tem o mundo das ideias e no mundo das ideias a gente pode definir alguns objetos geométricos. E a partir desses objetos geométricos eu posso construir outros mais elaborados. E aí eu vou mostrar os passos que a gente segue, né, para poder chegar até a elipse. A elipse começa então com a imaginação de duas retas. Uma reta eu chamo de E, outra reta eu chamo de G. Elas são concorrentes ao ponto V e cria-se aí um ângulo fixo entre elas. E esse ângulo fixo vale θ. A partir desse momento, eu vou fixar a reta E e vou rotacionar a reta G em torno da reta E, mantendo o ponto de concorrência entre elas fixo, que é o ponto V, e o ângulo de inclinação entre elas também fixo. Então, conforme eu rotaciono a reta G em torno da reta E, eu tenho a formação de outros dois objetos geométricos, que são congruentes, mas opostos. Esse objeto que é obtido com a revolução da reta G em torno da reta E é chamado de superfície cônica de duas folhas. Nesse caso, a reta G foi escolhida de maneira proposital, porque ela é nessa situação então a geratriz dessa superfície cônica de duas folhas. Agora você imagina outro objeto geométrico que você construiu lá nas suas aulas de geometria espacial, e esse objeto geométrico é o plano, um plano infinito alfa. E existem algumas maneiras que eu posso cruzar, melhor dizendo, intersecionar o plano alfa em relação a essas cônicas. Então, eu escolho aqui 4 maneiras. A primeira maneira, o plano alfa, ele é perpendicular à reta E, e no momento que ela intersecciona a cônica e a reta E de maneira perpendicular à reta E, ela formula aqui, ela desenha aqui na sua interseção entre a cônica e o plano uma circunferência. É a primeira cônica. Se o plano alfa, então a gente tem outra maneira de interseccionar o plano alfa em relação à reta E. Se o plano alfa ele intersecciona a reta E com um ângulo qualquer diferente de 90 graus, então ele vai desenhar na superfície cônica que ele cruzar um conjunto de pontos que tem a forma de uma elipse. É a segunda cônica. É a segunda cônica que a gente verifica aqui e é a que a gente vai estudar nessa videoaula. A terceira maneira de interseccionar o plano alfa é ele sendo paralelo à reta geratriz, a reta G. Quando essa reta intersecciona então uma das cônicas e ela é paralela a uma da reta G, ela projeta aqui na interseção uma figura geométrica chamada de parábola. Outra maneira que a gente tem, a quarta e última maneira que a gente vai ver, é o plano alfa cruzando as duas cônicas de maneira paralela à reta E. Nessa situação, ela vai desenhar na interseção do plano
com as cônicas, ela vai intersecionar duas curvas. E essas duas curvas, o conjunto dessas duas curvas é chamado de hipérbole. Cada uma dessas cônicas, se a gente tivesse tempo de estudar geometria analítica, nós estudaríamos cada uma delas. E existem várias relações e elementos que constituem cada uma dessas curvas aí. Então, para essa videoaula, a gente guarda a elipse, que é a segunda maneira. Eu peço perdão aqui que caiu gotinhas de café na minha notinha de estudo. Então, a curva descrita no segundo caso, da página anterior, se chama elipse. E ela pode ser descrita algebricamente e também geometricamente. A maneira geométrica está já descrita na página anterior. E a maneira algébrica, que ela é construída a partir da formulação geométrica, ela segue da seguinte maneira. Então, eu defino a elipse assim, algebricamente. No plano cartesiano, dados dois pontos distintos que eu chamo de F1 e F2, sendo a distância de 2C a distância entre eles, e o ponto médio do segmento de reta F1 a F2 na origem. A elipse é o conjunto de pontos do plano x e y, cuja soma das distâncias desse ponto a F1 e a distância desse ponto a F2 é igual a 2A. Aqui está um pouco abstrato, mas a gente consegue cristalizar melhor na cabeça se a gente entender o seguinte, observar a figura. Então, a elipse ela é desenhada dessa maneira. E aí não importa o ponto que eu escolher aqui, o ponto P que seja pertencente à curva da elipse. Digamos que eu escolhi esse ponto aqui. Esse ponto pertence à elipse e desse ponto P ao foco F1 há uma distância. Desse ponto P ao foco F2 há outra distância. A soma dessa distância de F1 até P e essa distância de P até F2 resulta em uma constante, um valor constante, tá? Esse valor é sempre o mesmo, específico da elipse, e a gente escolhe esse valor como sendo 2 vezes A. Eu poderia escolher K, eu poderia escolher, sei lá, estrela, representando o número, mas eu escolhi aí a soma, né, desses comprimentos como sendo... Escolhi não, quem escolheu foram os matemáticos. Os matemáticos escolhem como sendo 2A. Esse valor 2A, ele é um valor proposital, ele poderia ser, sei lá, só A, mas esse 2 aqui ele vai ser de utilidade mais para frente. Então, o valor 2A, além disso, há uma relação dessa soma, né, dessas distâncias. Além dessa soma ser constante, esse valor constante é exatamente a distância dos mais distantes entre si, que são pertencentes à elipse. Essa distância de 2A também é chamada, esse comprimento é o comprimento do semi-eixo maior, que aqui nesse caso o semi-eixo maior dessa elipse está depositada sobre o eixo x. E a distância, se a gente imaginar agora a distância entre dois pontos, entre outros dois pontos, em que a linha que liga esses outros dois pontos formula um ângulo de 90 graus em relação ao eixo maior, essa distância eu vou chamar de eixo menor. E ele tem um valor também escolhido propositalmente. Então, as últimas linhas da página anterior, eu concordo com você, ficou carregada, e aí eu passo a limpo. Em símbolos, a elipse é o conjunto de pontos pertencentes ao plano XY, tal que a distância de P a F1 mais a distância de P a F2 é igual a 2A. Aqui falta deixar bem claro o que é F1 e o que é F2. São os focos da elipse, né?
Eu quero deixar bem claro também que a construção da elipse é sempre baseada em dois focos, dois pontos distintos pertencentes a esse plano. E aí eu imagino um ponto P que não seja colinear, esses dois primeiros pontos do foco. Imagino uma ligação, né, entre o foco 1 e o ponto P, uma ligação entre o foco 2 e o ponto P. A soma dessas distâncias dá igual a 2A, que é exatamente o tamanho desse eixo maior. E aí? Essa é uma das regularidades que a gente pode encontrar aí na matemática. A gente pode tentar desenhar. Existem experimentos bem simplesinhos para desenhar a elipse. Como desenhar a elipse? Como desenhar uma elipse? Olá, pessoal. Aqui não ensina a brincadeirinha. Vamos ver se isso aqui tem a brincadeirinha. Aqui a brincadeira de desenhar a elipse está melhor. Ele também não usa a brincadeirinha. Agora vai. Como desenhar uma elipse com barbante? Então tá aí uma maneira de desenhar uma elipse. Você fixa dois pontos distintos no plano, liga um laço em torno desses dois pontos e desenha aí a figura do jeito que está desenhado aí, do jeito que está sugerido aí no vídeo. Coisa simples. Tá aí uma elipse. E esses aqui são os dois focos. Então veja que os dois focos é a base da nossa elipse, né? E aí, além disso, a distância entre esses dois pontos aqui é igual a 2A, que a gente define, que é dado pela soma desses comprimentos. Beleza, agora que você aprendeu o que é uma elipse, como ela é construída, um jeito de construir ela no seu dia a dia, você vai aprender agora alguns pontos que fazem parte da elipse. Então essa distância entre os dois pontos mais distantes entre eles e pertencentes à elipse é chamado de eixo maior. A gente então denota esses pontos distantes como A1 e A2. A gente denota F1 e F2 como os focos da elipse. A distância do foco da elipse até o ponto B1 do eixo menor eu chamo de A. A distância de B1, que é uma das extremidades do eixo menor, a origem do sistema de coordenadas eu chamo de Bzinho. E a distância da origem até o foco eu chamo de Czinho. Então veja aí que o ponto que representa o foco da elipse é simplesmente dado por C para x e 0 para y, né? E aqui nesse caso seria menos C para x e 0 para y. O ponto B1 e o ponto B2, eles são as extremidades do eixo menor. O eixo menor ele é construído de tal maneira com que ele seja perpendicular ao eixo maior. A distância focal é dada propositalmente por 2 igual a C, ou 2 vezes C. O comprimento do eixo maior propositalmente é representado por 2A. E o comprimento do eixo maior é propositalmente dado por 2B. Depois, esses valores são propositalmente escolhidos como 2C, 2A, 2B, porque conforme a gente vai avançando nos cálculos facilita. E a gente também define C dividido por A como a excentricidade da elipse, que é um conceito muito utilizado na astronomia, lá nas leis de Kepler.
Meu gatinho está precisando de atenção. Eu já dei atenção. E aí você veja que eu tenho eu consigo identificar aí um triângulo retângulo. E aí eu destaquei ele em vermelho. E aí a gente consegue perceber aí que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. É simplesmente aplicação do teorema de Pitágoras. Ok. Vamos para a próxima página, que é a 52. Agora vamos aprender a escrever de maneira algébrica a elipse, né? E aí a gente vai usar então os elementos que formam a elipse para poder escrever essa equação algébrica. Primeiro, assuma que o eixo maior está contido ou está depositado no eixo x. E assuma que o eixo menor, que é perpendicular ao eixo maior, está depositado sobre o eixo y. Então, o significado desse símbolo aqui está descrito aqui em vermelho. E aí, da página anterior, que eu já deixei claro, né? O ponto do foco F1 é menos c para x e 0 para y. E o ponto F2 para o foco 2, o segundo ponto, né, do foco, é c para x e 0 para y. Essas aqui serão coisas úteis também. Então a gente vai para a equação reduzida, ela é construída a partir da definição de elipse, que a distância do foco 2 ao ponto P mais a distância do foco 1 ao ponto P é exatamente igual ao comprimento do eixo maior. E esse comprimento do eixo maior eu escolho propositalmente por 2A. Prometo para vocês que vai facilitar os cálculos aqui. Então, qual é a distância dada entre o ponto P e o foco 1? Você vai resgatar a ferramenta matemática lá do capítulo 1 desse livro, se eu não me engano, em que a distância entre esses dois pontos é igual à raiz quadrada da diferença das posições deles no eixo x, elevado ao quadrado, mais da diferença das posições deles no eixo y. Então, qual é o valor, o valor de x para o ponto P? X. Qual é o valor de a componente x do ponto F1? Menos c. Então, por isso que fica x menos c. Esse menos já é da fórmula. Para o caso do y, né? Qual é a componente y do ponto P? Y, genericamente. Qual é a componente y do ponto F2? 0. Por isso que fica y menos 0 elevado ao quadrado. E aí, essa raiz quadrada eu simplifico para essa aqui. Faço o mesmo procedimento para o ponto P e F2 para poder descobrir a distância entre eles. E aí eu encontro que a raiz quadrada da soma de a raiz quadrada de x menos c elevado ao quadrado mais y elevado ao quadrado é igual à distância do ponto P ao foco 2. Daí, então, esse comprimento substituo por essa expressão matemática e esse comprimento substituo por essa expressão matemática. Essa substituição fica expressa aqui, ó. Raiz quadrada de x mais c elevado ao quadrado mais y ao quadrado mais raiz quadrada de x menos c elevado ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2a. Eu isolo essa raiz quadrada do lado esquerdo e passo essa raiz quadrada para o lado direito. Então, esse procedimento fica expresso aqui. Agora, eu efetuo o quadrado dos dois lados da equação. O quadrado do lado esquerdo da equação elimina essa raiz quadrada. Então, esse lado aqui vai ficar igual a x mais c ao quadrado mais y ao quadrado. E aqui desse lado vai ficar duas parcelas, né? Uma parcela que é 2a e outra parcela que é uma raiz quadrada. Essas duas parcelas, que uma está subtraindo a outra, elevado ao quadrado. Então, dessa linha para cá, dessa penúltima linha para a última, de expressão matemática, eu vou efetuar o quadrado. Então, é quadrado do primeiro mais quadrado do segundo menos 2 vezes o primeiro
vezes o segundo. Ó, quadrado do primeiro, quadrado do segundo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Quem é o primeiro? 2a vira 4 vezes a ao quadrado. Quem é o segundo? Raiz quadrada de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Esse segundo vai ser elevado ao quadrado, aí essa raiz quadrada elimina e vira essa expressão aqui. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Vou efetuar novamente o quadrado aqui, ó. Eu vou efetuar esse quadrado aqui. Então vai ficar quadrado do primeiro mais quadrado do segundo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Esse y ao quadrado já estava lá na fórmula. E aí agora eu vou fazer aqui do lado esquerdo. O que eu vou fazer aqui? Eu só vou manter o 4a ao quadrado. Aqui eu vou efetuar ao quadrado também, ó. Esse parênteses aqui, ele pode sumir. Então vai ficar aqui, ó, x menos c elevado ao quadrado. Então, quadrado do primeiro mais quadrado do segundo menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais y ao quadrado. Quadrado do primeiro mais quadrado do segundo menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais y ao quadrado. E aí veja que essa parcela, que faz parte dessa expressão daqui de cima, que não coube aqui do lado esquerdo, é menos 4 raiz quadrada de x menos c elevado ao quadrado mais y ao quadrado. De onde vem essa parcela? Vem daqui, ó. 2 vezes 2, 4 vezes a, 4, com menos 4a, vezes essa raiz quadrada. Ok? E aí eu percebo que eu tenho parcelas que eu posso cancelar. Por exemplo, tenho o y ao quadrado aqui, do outro lado da igualdade eu tenho outro y ao quadrado. Se esse y ao quadrado está somando, eu passo para o outro lado subtraindo. Um elimina o outro. X ao quadrado de um lado da igualdade, x ao quadrado do outro lado da igualdade. Se esse x passa para o outro lado, ele vai subtrair, vai ficar um menos o outro. Cancela. Faltou fazer um risco aqui, mas... Ah, não. Esse aqui soma com esse, perdão. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar essa raiz quadrada do lado direito. E as outras parcelas vou deixar para o lado esquerdo. Então, o que vai ficar aqui? 4a ao quadrado está somando, passo para o outro lado, subtraindo. Menos 2x, c está subtraindo, passo para o outro lado, somando. Aí vai somar com 2xc que já está lá do outro lado. Vai ficar 4xc menos 4 ao quadrado igual a menos 4a vezes raiz quadrada de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Aí eu percebo o seguinte, ó. Eu vou multiplicar essa equação de cima por menos 1. Não, vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar por menos 1 dividido por 4. Porque o que vai acontecer? Menos 1 vai bater aqui e aqui. Aí esse aqui vai virar positivo. E esse aqui vai virar negativo. Só que também, ao mesmo tempo, eu vou dividir por 4. Então, o 4 de baixo vai eliminar com o de cima. E o 4 de baixo vai eliminar com o de cima. E aí, esse lado esquerdo, quando eu multiplicar por 1... ou por menos 1 dividido por 4, esse lado esquerdo vai virar essa expressão aqui embaixo. E quando eu multiplicar esse lado direito por menos 1 dividido por 4, esse menos 4 elimina, some, né? E vira 1. A ao quadrado menos xc igual a a vezes raiz quadrada de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Esse 4 pode entrar aqui na raiz quadrada na forma de a ao quadrado. Agora eu faço o seguinte, eu elevo essa expressão matemática ao quadrado. Aí o que vai acontecer? Esse lado esquerdo vou elevar ao quadrado, esse lado direito eu vou elevar ao quadrado, aí esse quadrado que vai estar aqui elimina a raiz quadrada aqui.
Então, essa expressão, quando eu elevo ambos os lados ao quadrado, vira essa. Agora, eu vou efetuar quadrado. Quadrado do primeiro mais quadrado do segundo, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, a ao quadrado, vezes x menos c elevado ao quadrado, mais a ao quadrado vezes y ao quadrado, que vai virar a vezes y. Tudo isso elevado ao quadrado. Vou efetuar esse quadrado aqui, então essa expressão matemática vira essa, depois de eu efetuar esse quadrado. Quadrado do primeiro mais quadrado do segundo, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Faço a distributiva aqui, então vai ficar a à quarta mais xc vezes c elevado ao quadrado menos 2a ao quadrado vezes xc igual a ax ao quadrado mais ac ao quadrado menos a2a ao quadrado xc mais a vezes y elevado ao quadrado. Então veja que nessa expressão matemática, do lado esquerdo da igualdade eu tenho menos 2a ao quadrado xc, do lado direito eu tenho menos 2a ao quadrado vezes xc. Esse está subtraindo, passo para o outro lado somando, aí vai ficar um menos o outro. Elimina. Vira zero. Então essa expressão vira essa. Bom, a quarta mais xc elevado ao quadrado igual a ax elevado ao quadrado mais ac elevado ao quadrado mais ay ao quadrado. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar tudo que tem x e y para um lado e tudo que é coeficiente constante para o outro. Então, se aqui tem x, passa para o lado direito. Aqui, isso aqui é um coeficiente, um valor constante. Então, passo para o lado esquerdo. Então, essa expressão vira essa. A quarta menos a ao quadrado vezes c ao quadrado igual a ao quadrado vezes x ao quadrado mais a ao quadrado vezes y ao quadrado menos c ao quadrado vezes x ao quadrado. Nesse lado esquerdo, eu deixo a ao quadrado em evidência. Então, a à quarta é a mesma coisa que a ao quadrado vezes a ao quadrado. Então, ó, se eu efetuo a distributiva aqui, eu volto para a linha anterior. Aqui eu faço a mesma coisa, só que eu vou fatorar x ao quadrado. Então, veja que nessa parcela eu tenho x ao quadrado e nessa parcela também. Eu vou fatorar e vai virar x ao quadrado vezes a ao quadrado menos c ao quadrado. E aí vai sobrar aqui a ao quadrado y ao quadrado. Agora, vem uma jogadinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Tá, eu vou invocar o seguinte. Em um dado momento, no começo dessa videoaula, eu fiz a seguinte afirmação, que a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado é uma verdade. Ela é uma relação de dentro da elipse. E eu posso reescrever essa expressão como sendo b ao quadrado igual a ao quadrado menos c ao quadrado. Então, no lugar de a ao quadrado menos c ao quadrado, eu ponho b ao quadrado. Beleza? Aqui tem um erro de digitação, tá? Aqui tem um erro de digitação. Então, essa equação virou essa, né? Então, esse lado esquerdo virou lado direito. E esse lado esquerdo virou lado direito. Não, esse lado direito virou lado esquerdo aqui embaixo. E esse lado esquerdo virou lado direito embaixo. O erro de digitação é o seguinte. Aqui, ó, veja. Tá vendo? É c ao quadrado. Eu cometi um erro de digitação aqui. No lugar de b ao quadrado, deveria ser c ao quadrado. Então, por esse motivo, que esse lado aqui vira esse. Porque no lugar de a ao quadrado menos c ao quadrado, eu ponho b ao quadrado. E esse lado aqui vira esse.
Porque no lugar de a ao quadrado menos c ao quadrado, tá errado aqui, é igual a b ao quadrado, por causa dessa igualdade aqui. Quase chegando na equação reduzida da elipse da forma 1. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir essa equação estrela, ambos os lados, por a ao quadrado, b ao quadrado. Então, quando eu dividir essa parcela aqui, b ao quadrado, x ao quadrado, por a ao quadrado, b ao quadrado vai eliminar, e aí vai restar só o a ao quadrado aqui embaixo. O mesmo efeito, o efeito análogo acontece aqui na parcela de a ao quadrado, y ao quadrado. E aqui desse lado direito, né, quando eu divido a ao quadrado vezes b ao quadrado por a ao quadrado vezes b ao quadrado, dá igual a 1, porque é um elemento dividido por ele mesmo. Essa expressão é equivalente a essa, e ambas são chamadas de equação reduzida da elipse. Só que aqui você precisa tomar alguns cuidados. Por exemplo, a gente partiu do pressuposto que o eixo maior está sobre o eixo x e que o eixo menor está sobre o eixo y. Quando a gente faz esse tipo de suposição desde o início, que está, então veja, por isso que eu escolhi 2a lá na frente, né? Porque eventualmente aqui ele vai sumir aqui, né? O 2 vai sumir, em algum momento aqui ele desaparece, né? Então veja que esse 2a que foi colocado aqui na equação, facilitou para mim aparecer aqui o a e o b e aqui 1. Bom, então a gente já está assumindo que esse comprimento, né, que esse segmento de reta que é o eixo maior, que é dado por 2 vezes a, está contido no eixo x. Então o a certamente, o a que é essa distância aqui, né? O a certamente é maior do que a distância de b, que é essa distância aqui. Só para você lembrar de onde que eu estou tirando esse aqui, ó. Ó o a aqui, ó. Perdão, eu tinha na declaração anterior eu confundi. Na verdade, o a aqui, essa expressão aqui. E aí a soma dessa distância com essa distância que dá esse comprimento aqui. Mas certamente daqui da origem até A2 e daqui da origem até A1 vale A. Não tenha dúvida disso, não tenha dúvida. Tá? Então esse C mais esse comprimento pequenininho aqui certamente vale A. Por que vale A? Porque a distância de A1, Azão 1 até Azão 2 é igual a 2 vezes A. É o comprimento do eixo maior, já está definido isso, né? Então, daqui até aqui certamente é A. Né? Levando em consideração que aqui há uma simetria, né? Que essa porção da direita seja congruente com a porção da esquerda. Eu posso dobrar essa folha, né? E aí os elementos eles podem coincidir. Voltando lá na equação da elipse, então fica aí bem algumas condições importantes, né? Quando o a ao quadrado estiver debaixo do x ao quadrado, certamente, sabendo que a é maior que b, certamente o eixo maior está deitado sobre o eixo x. Tá? Pode estar invertido, o a ao quadrado pode estar debaixo do y e o b ao quadrado pode estar debaixo do x. Essa é outra forma de equação reduzida da elipse, que a gente vai ver aqui agora. Tá? Então a equação anterior é uma equação que relaciona elementos da elipse, né? Que elementos são esses? O a que faz parte do comprimento do eixo maior, o b que faz parte do comprimento do eixo menor, x e y que são as coordenadas de um ponto pertencente à elipse. Então aí está uma maneira de relacionar elementos da elipse numa expressão matemática. A equação reduzida na forma 2, agora você tem que partir de uma outra suposição. Nessa suposição agora, o eixo maior está contido no eixo y e o eixo menor está contido no eixo x. E aí a elipse, que antes tinha essa aparência aqui, agora vai ter essa aparência aqui. Parece um ovo. Né? Parece um ovo.
Só para a título de curiosidade, na verdade é até importante eu mencionar isso. Se eu tiver liberdade de trazer os focos até aqui a origem, eu vou ter o caso de uma circunferência, tá? Leve isso para você, que certamente você vai usar em algum momento no exame vestibular. Ainda a definição da elipse vale aqui. A distância do ponto P que pertence à elipse ao foco 1 mais a distância do ponto P ao foco 2 é igual a 2 vezes A. E esse 2A é exatamente o comprimento do eixo maior. Efetuo lá, novamente, calculo lá a distância entre o ponto P e F1, a distância entre o ponto P e o F2. Somo eles, que vai dar 2A. E aí, eu não vou fazer os cálculos que eu fiz na página anterior. Então, você viu que certamente você deve ter dormido nessa parte, né? Na hora de você fazer as continhas para entender aqui, ou você nem precisa fazer também, mas é interessante para você enriquecer seu conhecimento de matemática. Você pode fazer de uma maneira muito parecida com o que foi feito aqui. Você pode fazer aqui, está tudo comprimido nessas reticências. E aí, se seguirmos os mesmos passos da página 52, que é a página anterior, chegamos no resultado da página posterior, que está aqui, ó. Lembra que eu disse para você, ó? Agora o A, que é relacionado com o comprimento do eixo maior, está sobre y ao quadrado. E o B, que está relacionado com o comprimento do eixo menor, está relacionado com x ao quadrado. Obrigatoriamente, para que isso aqui seja elipse, eu tenho que ter um número aqui embaixo, e aqui tem que ser exatamente 1. Não pode ser outro número. Tá? Se eu não conseguir construir uma equação que tenha essa aparência, não é elipse. Mas se eu conseguir, aí é uma elipse. E se o denominador embaixo do x for maior do que o denominador debaixo do y, então o eixo maior está no eixo x. Agora, se o denominador embaixo do y for maior do que o denominador do x, aí o eixo maior está deitado sobre o eixo y. E aqui eu separo acho que 2 ou 3 exercícios para resolver, não me recordo. 2 ou 3. Alguns parecidos com esses aqui estão resolvidos na lista, estão na lista, tá? Calcule a distância focal e a excentricidade da elipse dada por x ao quadrado mais 3y ao quadrado igual a c, ou igual a 6. Então eu preciso verificar primeiro se isso aqui pode ser construída na forma de uma equação de elipse. A tática é o seguinte. Eu faço por passos bem detalhadinhos, mas eu poderia fazer o seguinte, ó. Eu poderia dividir ambos os lados dessa equação por 6. E aí, se eu fizer isso, divido essa expressão aqui do lado esquerdo por 6 e divido 6 por 6, eu vou dar isso aqui, ó. Ó. Então, 6 dividido por 6 vira 1. 3 dividido por 6 vira 1 dividido por 2. E 1 dividido por 6 vira 1 dividido por 6. Ou, fazendo aí passo a passo, né? A gente pode fazer o seguinte, ó. Essa equação aqui, eu vou dividir ambos os lados por 3. Então, 3 dividir x ao quadrado. 3 dividir 3y ao quadrado vai virar y ao quadrado. 6 dividido por 3 vira 2. Aí, essa equação aqui, eu vou dividir ambos os lados por 2. Aí, dividir x ao quadrado por 3 é a mesma coisa que multiplicar por meio. Né? Então, vai ficar 1 vezes x ao quadrado. 2 vezes 3, 6. 1 vezes y ao quadrado. 2 vezes 1, que tem embaixo aqui do y, 2. Faça a mesma coisa do lado direito. Meio vezes 2 é igual a 1. Facinho de entender aqui, né? O eixo maior está deitado sobre qual eixo coordenado?
Se o denominador de x é maior do que o denominador de y, então o eixo maior está deitado sobre o eixo x. 2a é a medida do eixo maior, 2b é a medida do eixo menor. Logo, 2 vezes a é maior que 2 vezes b, que implica a ser maior que b. Portanto, x ao quadrado possui um denominador maior, então o eixo maior está sobre o eixo x. E aí você compara então a equação da elipse, em que o eixo maior está deitado sobre o eixo x, com a equação da elipse que a gente encontrou. E aí o estudante sem experiência, ele vai imaginar o seguinte: A é igual a 6, B é igual a 2. Não. A ao quadrado é igual a 6. B ao quadrado é igual a 2. A ao quadrado igual a 6 implica que A é igual a raiz quadrada de 6. B ao quadrado igual a 2 implica que B é igual a raiz quadrada de 2. O que o exercício estava pedindo mesmo? Deixa eu ver. A distância focal e a excentricidade. A distância focal, então, é dada por 2 vezes C. A excentricidade é C dividido por A. Quanto que vale C? A, B e C estão relacionados pelo teorema de Pitágoras. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Já sei quanto que vale A, sei quanto que vale B. A ao quadrado é igual a 6, B ao quadrado é igual a 2. 6 menos 2 é igual a C ao quadrado. 6 menos 2 é 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, C vale 2. E aí a distância focal vale 4 vezes unidade de comprimento. A excentricidade é C que vale 2 dividido por A. A vale raiz quadrada de 6. 2 dividido por raiz quadrada de 6. Essa expressão aqui eu gosto de fazer processo de racionalização, que diz, né? Eu não me recordo mais o nome, mas eu multiplico a raiz quadrada em cima e a raiz quadrada embaixo. Raiz quadrada de 6 vezes 2 é 2 vezes raiz quadrada de 6. Raiz quadrada vezes raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 6 igual a 6. 2 dividido por 3 é a mesma coisa que 1 dividido por 3. Aí a excentricidade é dada por raiz quadrada de 3, 6 dividido por 3. Isso aqui não tem dimensão, não tem unidade de medida. 8. Exercício 8 que eu peguei aleatório lá. Represente no plano cartesiano a elipse da equação x ao quadrado igual mais 2y ao quadrado igual a 4. Para simplificar, eu vou dividir ambos os lados por 4. 4 dividido por 4 é igual a 1. X ao quadrado dividido por 4 é x ao quadrado dividido por 4. 2y ao quadrado dividido por 4 é a mesma coisa que y ao quadrado dividido por 2. E aí a expressão dada pelo exercício certamente é uma versão algébrica de uma elipse. E o eixo maior está deitado sobre o eixo x. A ao quadrado igual a 4, B ao quadrado igual a 2. Implica que A igual a 2 e que B é igual a raiz quadrada de 2. E para determinar as posições focais, eu lembro que em um dado momento, quando eu construí os elementos, defini os elementos de uma elipse, eu defini que a distância da origem ao foco é dada por C. Então, a posição do foco é C para x, 0 para y, né? Só encontro, então, que C é igual a raiz quadrada de 2. Então, o primeiro foco, que está à esquerda da origem, é menos 2 raiz quadrada de 2 para x, 0 para y. E o foco F2, que está à direita da origem, é raiz quadrada de 2 para x e 0 para y. O comprimento do eixo maior é igual a 2 vezes A. Se A vale 2, então 2 vezes A vale 4. E o comprimento do eixo menor é igual a 2 vezes B. Se B vale a raiz quadrada de 2,
Então 2 vezes b vale 2 vezes a raiz quadrada de 2. Lembra que eu falei para você? Ó, eu consigo mais uma outra relação aqui, ó. Não, deixa guardado para lá, deixa para lá, deixa para lá. O exercício pediu para desenhar, esboçar essa elipse, né, no plano cartesiano. Aqui eu faço a seguinte sugestão: eu não desenhei, mas eu imprimi no GeoGebra. Então, se você tiver condições de fazer, produzir, jogar essa equação aqui, né? Essa aqui é a equação da elipse que a gente obteve aqui, ó. Né? Então, essa aqui pode ser expressa assim. Ou pode ser expressa assim também. Você pode colocar ou essa expressão, ou essa expressão, ou essa expressão, ou essa expressão no GeoGebra, que ambas elas vão imprimir esse gráfico aqui, ó. E aí, para imprimir o foco F1 e o foco F2, eu tenho que fazer manualmente. Eu ainda não aprendi colocar o valor, a equação da elipse, né? Não apareceu aqui a equação da elipse, mas ela era para estar aqui. Não aprendi ainda. Aí eu tive que colocar manualmente. Aí, então, aqui a posição A é menos raiz quadrada de 2 e 0. E o B seria o foco F2, né? Esse C é um ponto, eu escolhi 1 para x e raiz quadrada de 3 dividido por 2 para y, que está contido aqui, só para poder representar isso aqui, só para ficar melhor de representar. Beleza? E aí outra coisa. No GeoGebra eu consigo calcular, né, a distância do ponto A ao ponto C. Então eu fiz aqui, ó, a distância do ponto A ao ponto C está expresso aqui, vale 2,70 unidades de comprimento. A distância do ponto P ao ponto F2 vale aproximadamente 1,29 unidades de comprimento. E aí, se eu faço a soma de F com G, aqui aparenta estar subtraindo, mas na verdade é mais, tá? É porque a digitalização não pegou o sinal de mais. Mas F é esse comprimento F, que é esse aqui, e esse comprimento G, que é esse aqui, quando eu somo esse valor com esse, dá 4. Né? Que é uma das coisas que define a elipse. Né? Exercício 12, eu dei uma... Coloquei coisas que eu acho que... coisas a mais para fazer esse exercício 12. Então, a resolução dele ele é mais simples se você seguir o caminho que eu vou dar agora. Os pontos A, 3 para x, 0 para y e B, x, y pertencem a uma elipse de focos F1, menos 2 para x, 0 para y e foco F2, 2 para x, 0 para y. Calcule o perímetro do triângulo formado pelo ponto B, F1 e F2. A partir daqui, ó, eu só falo coisas só para poder enriquecer o conhecimento sobre elipse. E aí vem para cá, vem, né? Encontro a equação da elipse e tudo mais. Isso aqui então é a equação da elipse. Só que bastaria, a resolução desse exercício 12 bastaria a partir daqui, ó. Eu começar aqui dessa marca estrela aqui, ó. PXY é um ponto da elipse. Né? E aí eu consigo formular aqui um triângulo. Só que acontece o seguinte: a distância de F1 ao ponto B mais a distância de F2 ao ponto B é igual a 2A. A gente já definiu a elipse assim, né? E além disso, se eu pegar esse BF1 mais BF2 e somar com F1, F2, eu vou ter o perímetro, correto? Mas eu já não defini que o comprimento de F1 até F2 não é distância focal? E a distância focal não vale 2 vezes C? Então, esse comprimento mais esse comprimento mais esse comprimento é igual ao perímetro. A soma desses dois comprimentos já está dada, igual a 2A. Esse comprimento já está dado, igual a 2C.
Então, perímetro é igual a 2 vezes A vezes 2C. Eu já encontro quanto que vale A e B aqui nessa brincadeirinha que eu faço. Ó. De imediato eu já sei que C é igual a 2. Daqui, eu tiro daqui desses pontos aqui. Depois, eu vou usar o seguinte, eu vou usar o teorema de Pitágoras. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais 4. Eu isolo o 4, vai ficar A ao quadrado menos B ao quadrado. O que eu vou fazer agora para poder encontrar o valor de A ou o valor de B? Eu preciso encontrar uma outra equação matemática que relacione A e B com uma constante. Então eu tiro daqui, ó. O ponto A, ele não pertence à elipse? E ele não é dado 3 para x e 0 para y? Então aplica esse ponto A aqui na equação na fórmula da elipse. Quando y vale 0, x vale 3. Essa parcela fica 0. 3 ao quadrado dividido por A ao quadrado igual a 1. A ao quadrado está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. A vale 3. Pronto, agora eu sei quanto que vale A. Já sei quanto que vale C. Então, se A vale 3 e C vale 2, o perímetro vale 10 unidades de comprimento. Ok. E aí, nos próximos minutos... Quer dizer, quando você estiver vendo esse vídeo, já vai estar no YouTube. É isso aí, agora acho que você tem totais condições de fazer todos os exercícios da lista. Desculpa aí a demora, muitas coisas para fazer durante a semana e até mais.